Gênesis, capítulo de número 3, Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9. Gênesis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 9. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, queridos, Gênesis 3, a partir do capítulo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse: aonde você está? E ele lhe disse: ouvi a sua voz no jardim, e temi, porque eu estava nu, então eu me escondi. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu do que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por minha companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Então ela disse: a serpente me enganou, então eu comi. Amém, queridos? Tome o seu assento em nome de Jesus. Nós estamos aqui, queridos, iniciando uma série de mensagens. E por que Deus colocou no meu coração, queridos, para a gente trazer algumas séries de mensagem? Porque às vezes um culto apenas é muito pouco para a gente explanar e falar aquilo que Deus quer falar. Então, queridos, toda a série de mensagens, desde as primeiras que nós começamos aqui, ela tem por objetivo trazer uma palavra focada diante de um tema com subtítulos. E, queridos, nós vamos ter, não sei se tem o banner aí atrás, Evelis pode colocar ele. Nós vamos trabalhar esses 3 domingos, esse domingo e os próximos 2 domingos, com 3 palavras. Hoje nós iniciamos, queridos, essa série de mensagens com esta palavra, para nós nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Assuma os seus erros. Diga comigo: assuma os seus erros. Diga: eu preciso assumir os meus erros. Diante desse tema, queridos, sem filtro, porque nós vamos rasgar o verbo aqui, queridos. Acredito que nós precisamos ouvir aquilo que vai mudar a nossa vida. Você entende isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. As luzes laterais não estão funcionando? As luzes da parede? Nós precisamos, queridos, nos atentarmos a tudo aquilo que nós estamos vivendo e entender que o momento é um momento de mudança. O momento é um momento, querido, que nós precisamos entender a direção que Deus tem nos dado. E nós vamos ver aqui, queridos, algumas características que nos levam quando nós não assumimos os nossos erros. E assumir os nossos erros, queridos, não é simplesmente nós dizermos assim: errei, pronto, beleza. Não, assumir os nossos erros é mudar as nossas atitudes. Porque qual de nós gostamos de errar? Qual de nós gostamos que as pessoas errem com a gente? Então nós precisamos entender, queridos, que é uma via de mão dupla. Assim como as pessoas erram com a gente, nós queremos ver a mudança nelas, nós também devemos mudar aquilo que nós erramos. E essa palavra aqui, queridos, ela é muito nítida. Talvez eu não precisaria nem pregar, porque nós vemos aqui, queridos, um diálogo entre Deus, Adão e Eva. Queridos, se a gente pegar aqui Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, a palavra do Senhor vai começar escrita por Moisés. Para você que não conhece, queridos, o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, ou melhor, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi escrito por Moisés. E por que ele foi escrito por Moisés, querido? Porque Moisés, ele narra tudo aquilo que estava na Torá, na lei, no Pentateuco. E Moisés, então, ele começa a Gênesis, queridos, dizendo: e Deus criou os céus e a terra. Se você reparar, queridos, ele vai dizer céus. Por que céus? Porque existem 3 céus. O primeiro céu, esse que nós enxergamos em cima das nossas cabeças. O segundo céu, que é a atmosfera, onde estão os astros, as estrelas, o sol, a lua. E o terceiro céu, aonde Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Você pode dizer amém? Então ele diz: e criou Deus os céus e a terra, ponto final. E a terra, ela estava sem forma e vazia, a partir do versículo de número 2.
mas o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. A palavra sem forma, original do hebraico, é borru. Eu acho que eu já disse isso aqui, que significa caos, desordem, destruição. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. Sabe, queridos, talvez o nosso mundo está em caos, talvez a nossa vida está destruída, talvez a nossa história está toda bagunçada, mas hoje eu tenho uma notícia para te dar, queridos. O Espírito do Senhor não está pairando, mas a palavra do Senhor diz que nós somos casa, que nós somos morada dele. O Espírito Santo está dentro de você, e é ele quem vai mover a sua vida para mudar a sua história. Você pode dizer amém? Deus começa a criar, e a palavra do Senhor diz no versículo de número 3, ele disse: haja luz, e houve luz. E ele disse: isso é bom. E ele disse: haja separação entre a terra e o mar, entre a terra e a água. E Deus começou a verbalizar tudo aquilo que ele estava criando. Através da sua palavra, todas as coisas foram criadas. João, no capítulo de número 1, diz que essa palavra que saía da boca de Jesus era o verbo, e o verbo era Jesus. Mas nós chegamos no 6º dia, queridos, e sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que quando Deus vai criar os peixes, ele diz: mar, água, gere peixes. Quando Deus vai criar as plantas, a Bíblia diz que ele olha para a terra e ele diz: terra, gere plantas. Quando ele vai criar as estrelas, a atmosfera, que são gases, ele olha para os gases, para a atmosfera, e ele diz: atmosfera, gere estrelas, atmosfera. Sabe o que eu aprendo aqui? Tudo Deus usou uma matéria-prima para criar. Verbo criar no hebraico é bara, que significa fazer de algo que já existe. Ou melhor dizendo, fazer é bara, fazer de algo que já existe. Deus usou matéria-prima para criar algo. Você entende isso? Diga amém. Deus usou o mar para gerar os peixes, Deus gerou a terra para gerar as plantas, Deus usou gases para gerar estrelas. E quando ele chega no 6º dia, queridos, a Bíblia diz que ele pega do pó da terra, que já existia. Ele faz um boneco, ele cria um boneco. Mas aqui entra outra palavra, que é criar. Ele fez os peixes, ele fez as plantas, ele fez a atmosfera, ele fez as estrelas, mas ele criou o homem. E por que ele criou o homem, queridos? Porque ele trouxe algo que não existia, que era o fôlego de vida. A Bíblia diz que ele vai nas narinas daquele boneco, como você conhece a história, e ele sopra no nariz o fôlego de vida. Sabe o que eu aprendo com essa palavra, queridos? Se tirar um peixe da água, o que acontece com ele? O que acontece se tirar um peixe da água? O que acontece se arrancar uma planta do solo? E o que acontece se tirar, ou se a gente se afastar da presença de Deus, queridos? Nós morremos, porque nós somos criados imagem e semelhança dele, nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, a nossa vida é dele. Se tirar o homem da presença de Deus, queridos, nós morremos, nós falhamos, nós pecamos, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Deus cria aquele boneco, queridos, a palavra do Senhor diz, como a Aline disse agora há pouco, que ele começa a se relacionar com o homem. Toda a viração do dia, Deus vinha, se assentava, andava, conversava com o homem. Ele via Deus face a face. Adão conversava com Deus todos os dias. Adão abria o seu coração para Deus todos os dias. Era um relacionamento íntimo, profundo. Sabe o que eu quero dizer aqui, queridos? Há quanto tempo você não consegue ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Vinícius, mas eu trabalho demais.
Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para vir à igreja, eu não tenho tempo para fazer uma célula, eu não tenho tempo para orar com a minha família, eu não tenho tempo. Sabe o que nós precisamos entender, queridos? É que para Adão, Deus ia apenas na viração do dia, mas para mim, para você, Ele está disponível 24 horas por dia. Não é apenas um momento, não é apenas um instante, são todas as horas do nosso dia que Ele está disponível. Ele criou o céu e a terra, Ele governa este mundo, Ele é dono de tudo. Ele ouve a minha oração, a sua oração, Ele intercede por nós, Ele vive a intensidade da nossa história. Ele cuida das plantas, porque a Bíblia diz que elas não plantam, não regam. Ou melhor dizendo, dos pássaros, eles não plantam, não regam, e mesmo assim eles têm comida. Ele cuida dos animais, Ele cuida da atmosfera, Ele cuida de tudo. E mesmo assim, minha irmã, Ele tem tempo para nós. E mesmo assim, Ele tem tempo para nos ouvir. E nós queremos dizer que não temos tempo. A pergunta é, nós não temos tempo ou não temos prioridade? Nós não temos tempo ou nós não queremos? Nós não temos tempo ou nós estamos machucados? Nós não temos tempo ou nós estamos dando desculpas? Porque se Ele criou o céu e a terra, se Ele governa esse mundo, se Ele precisa ouvir a minha oração, a tua oração e a oração de 7 bilhões de pessoas no mundo, e mesmo assim Ele está disponível. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que Ele está te esperando no mesmo lugar, na mesma hora, todos os dias. Quando você acorda, Ele está te esperando. Quando você vai deitar, Ele está te esperando. Quando você come, Ele está te esperando. Quando você vai conversar com seus amigos, Ele está te esperando. Quando você vai para o seu trabalho, Ele está te esperando. Quando você vai para a sua faculdade, Ele ainda continua te esperando. Toda a viração do dia, Deus conversava com Adão. A palavra do Senhor diz que Ele forma a Eva da costela do seu esposo. E como nós falamos, isso tem um significado para que a mulher não ande nem atrás nem na frente do seu marido, mas que ela possa andar do lado. Ei, escuta que eu vou te dizer. Quando você casa, não é 2, é 1. Quando você casa, não é o seu marido ter um chamado e você tem outro. Não, vocês têm um chamado, vocês têm um propósito, vocês precisam olhar para a mesma direção, para o mesmo foco. Esposas estão matando o ministério de maridos, porque não querem estar ao lado deles. Maridos estão interrompendo o chamado, o propósito da esposa, porque não querem estar com eles. Deus te chamou para ser para você caminhar com Ele, para você sonhar os sonhos dEle, para você sonhar os sonhos dela. Deus te chamou para que vocês andassem unidos em uma só carne, vivendo em todo tempo os mesmos sonhos. Mas tem marido e tem mulher que não tem nem tempo para namorar mais. A série é sem filtro, queridos. Não tem um tempo de qualidade junto. Deus forma Eva. E a Bíblia diz que Deus olha para Adão e diz: Adão, domine a terra e cuide da sua esposa, da sua companheira. Passam-se os dias, a Bíblia diz que Adão e Eva agora na viração do dia conversavam com Deus. Eu não sei você, queridos, mas eu fico imaginando a expectativa de Adão e Eva todos os dias esperando Deus.
quando o sol começava a baixar, e talvez eles iam para o mesmo lugar, talvez eles iam para o mesmo lugar, tentar encontrar Deus antes que ele chegasse, talvez eles iam para o mesmo lugar tentar surpreender Deus. E quando eles chegavam lá, Deus estava sentado esperando os dois. Era um relacionamento íntimo. Se eu posso dizer, queridos, nós temos um Deus carente. Por que um Deus carente, queridos? Porque Ele não precisava sair do céu, do seu trono, para vir para a terra. Mas a necessidade dEle se relacionar comigo e com você, não fez Ele sair apenas do seu trono, mas fez Ele enviar o seu único Filho, para refazer a aliança, para nos adquirir, para nos comprar, para nos adotar, para nos tirar das garras do inimigo. Ele não só saiu do seu trono, mas Ele enviou o seu único Filho, para morrer por nós. Os dias começam a vir, Adão começa a fazer as suas coisas, mas no capítulo de número 3 aqui a Bíblia diz que Eva começa um relacionamento agora diferente. Ela começa um relacionamento com a serpente. A palavra do Senhor diz, hoje nós falamos muito isso à tarde com 2 casais que nos foram nos fazer uma visita. A palavra do Senhor diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Já viu aquele ditado popular? Me diga com quem você andas, e eu direi quem você é. A palavra do Senhor diz para você fugir da aparência do mal. Diga comigo: pecado não se enfrenta, pecado foge dele. Porque se você ficar enfrentando o pecado, uma hora você vai cair nele. Se você ficar enfrentando o pecado, uma hora ele vai laçar você. Pecado não se enfrenta, pecado se corre dele. Nós não somos super santos, nós não somos semideuses, nós não somos os anjinhos, querubins, ungidos da guarda de Deus. Sabe o que nós precisamos entender? É que nós estamos sujeitos às concupiscências desse mundo, aos desejos desse mundo. E só tem uma forma de você vencer o pecado aqui, ó, na palavra. Como que Jesus venceu o diabo lá no deserto, lá no monte? Na palavra. A Bíblia ainda não saiu de moda, queridos. A Bíblia ainda não é careta. A Bíblia é um manual de vida. Tem resposta para tudo. Tem consolo para todas as lágrimas. Tem sorriso para todas as alegrias. Tem vida para toda a morte. Tem cura para todas as doenças. Ela continua sendo viva. Ela é o único livro que nós lemos e o autor senta do nosso lado. A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. A Bíblia diz que como pode um cego guiar o outro cego? Porventura não cairão dois num abismo? Quando Eva trava um relacionamento com a serpente, a palavra do Senhor diz, queridos, que ela pega do fruto, come do fruto, dá ao seu esposo, o seu esposo come do fruto. E sabe o que me chama mais atenção, queridos? É o que diz em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo 3,16, eu não lembro se é 1 ou 2 Timóteo, que diz assim: Eva foi enganada, porém Adão não foi enganado e comeu do fruto.
Sabe o que isso me mostra? É que Eva foi ludibriada, como diz a Bíblia, ela foi enganada, ela pecou inconsciente, embora ela deu lado para a serpente, embora ela não fugiu da aparência do mal, embora ela andou com más companhias, mas a Bíblia diz que ela foi ludibriada, enganada. Mas sabe o que dói meu coração? É em ver a palavra de Deus dizendo que Adão não foi enganado. Adão pecou convicto, Adão pecou consciente. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem conhecido a verdade, você tem conhecido o que é certo, o que é errado. Se você está decidindo pecar, se você está decidindo errar, você está pecando consciente. Sabe aquela historinha assim, queridos? Eu peco agora, mas daqui a pouco eu peço perdão. Iniquidade é uma coisa, pecado é outra. Pecado Deus perdoa, iniquidade afasta o homem de Deus. O que é iniquidade? É você viver no pecado, é você viver cometendo o mesmo pecado. Isso se chama iniquidade. E sabe, um dos pecados que nós temos cometido na nossa geração é da mentira, que nós não temos tempo para Deus. Nós só temos tempo quando a água bate no pescoço. Nós só buscamos a Deus quando as coisas começam a piorar. Muitas vezes, queridos, somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá, que é relevante, mas nem pela nossa vida. Mas sabe o que me torna mais apaixonado por Deus, queridos? É que mesmo eu dando desculpa, é que mesmo eu fugindo, é que mesmo eu me escondendo, é que mesmo eu não assumindo os meus erros, Ele está de braços abertos me esperando. E toda viração do dia, todo momento, Ele está de braços abertos, dizendo: eu estou aqui, dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade, dizendo: eu ainda acredito em você. O seu pai, a sua mãe, a sua família, ninguém mais acredita em você, mas ei, eu tenho uma notícia para te dar: eu ainda acredito em você. Sabe, queridos, o que nós precisamos parar é de pecar consciente. A sua boca não foi criada para viver com um cigarro pendurado nela, querido. A sua vida não foi criada para você encher ela de droga, não. A sua boca não foi criada para você ficar cantando um monte de música aí. A tua boca foi criada para você adorar a Deus, porque a Bíblia diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Você ouve música mundana 24 horas por dia e não ouve um louvor, uma canção, não adora um minuto a Deus no seu dia. Todo ser que respira louve ao Senhor. Vinícius, eu quero ouvir, problema é seu, meu irmão. Deus te deu o livre-arbítrio de você ouvir o que você quiser, de você fazer o que você quiser, mas a Bíblia diz: todo ser que respira louve ao Senhor. A Bíblia diz: somente a um Deus adorarás. Não tem como você servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Não tem como você servir o teu dinheiro, achar que tudo na sua vida é dinheiro. Ei, comece a buscar o reino, comece a buscar a justiça, comece a buscar as coisas de Deus, e Ele diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de se preocupar com o seu amanhã, porque a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal, mas deposita nele a tua esperança, e Ele vai trazer alegria todos os dias da sua vida. Eva come do fruto, Adão come do fruto. Quando o Vitor era criança, ele desenhou um limão, né? Quando eles moravam em Bauru, pediram para desenhar na escolinha da igreja o fruto proibido. O Vitor desenhou limão. Perguntaram para ele: por que limão, Vitor? Porque é azedo, né, filho? O fruto do pecado deve ser azedo. Então, tá certo, filho. Não sei se era limão, se era...
mas é amargo. O pecado é amargo. Primeira característica de quem não assume os seus erros é se esconder. A primeira característica de alguém que não assume os seus erros é viver dando desculpas, se escondendo, fugindo. Tem chamado, é de Deus, tem promessa, tem dom, mas vive fugindo, vive se escondendo, vive correndo, vive dizendo que não tem tempo, vive ocupado, vive trabalhando, vive estudando. Vinícius, você é contra estudar? Eu sou meio contra, porque eu não gosto, então eu sou meio contra, mas você tem que estudar. Vinícius, é contra trabalhar? Também não gosto, mas tem que trabalhar. O que eu estou dizendo, queridos, é o que Salomão disse: há tempo para todas as coisas. Primeira característica de quem não assume os seus erros, se esconde. E sabe o que eu aprendo com essa palavra? Se esconde do que não dá para se esconder. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, está em casa. Deus tem um propósito na sua vida. Pode você correr para onde você quiser, pode você se esconder aonde você quiser. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. O chamado, a promessa, o sonho, o projeto de Deus não morreu na sua vida. Mas Vinícius, eu pequei. Ele tem perdão para você. Aonde você está? Onde você está, Adão? Primeira característica de quem não assume os seus erros, se esconde. E a segunda característica de quem não assume os seus erros, está despido. Quando a Bíblia fala sobre nudez, a Bíblia fala sobre vergonha. A segunda característica de uma pessoa que não assume os seus erros é uma pessoa que vive sendo envergonhada, vive com vergonha, vive sendo humilhada. Uma pessoa que não assume os seus erros, ela perde a credibilidade. Você consegue entender isso, queridos? O que ela fala não tem mais peso de verdade. O que ela fala não tem mais peso de caráter. Essas são as primeiras duas marcas de quem não assume os seus erros. Porque Deus fala para Adão: Adão, você comeu do fruto que eu te dei. Sabe, filha, todas as vezes que Deus nos faz uma pergunta, Deus está nos dando uma oportunidade de mudar a situação. Hoje nós estávamos conversando em casa e dizendo que Deus, Ele dá umas trollagens em nós, né, querido? E a gente usou o exemplo de Moisés, que estava na frente do mar vermelho, 5 milhões de pessoas xingando ele, Faraó vindo com seus cavaleiros para matar Moisés, e a Bíblia diz que quando Moisés clama a Deus, Deus fala para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Moisés fala para ele: Deus, eu estou clamando ao Senhor porque tem um mar na minha frente, 5 milhões de pessoas reclamando aqui, quase me linchando, e Faraó está vindo me matar. Aí a gente espera uma resposta de Deus. Aí Deus fala para ele: o que você tem na mão? Levanta a sua mão direita assim, ó. O que tem nas suas mãos, queridos, é o que Deus vai usar de ferramenta para mudar a tua história. É o que você carrega, é o que você tem, que Deus vai usar para mudar a tua história. Diga amém. Moisés toca no mar com o cajado, ele se abre, o povo passa. Quando Deus faz uma pergunta para mim, para você, Ele está me dando uma oportunidade de mudar aquela situação. Adão, o que aconteceu, Adão? Sabe o que Adão devia ter feito, queridos? Deus, eu pequei. Deus, eu comi do fruto. Deus, eu desobedeci a tua palavra. O Senhor falou para não comer, eu comi. Deus, me perdoa. Porque Provérbios diz: aquele que comete um pecado, confessa, deixa, ele alcança misericórdia.
Sabe o que é misericórdia no hebraico? É regede. Sabe o que é regede no hebraico? É aliança. Ele alcança uma aliança com Deus, ele alcança perdão, ele alcança vida. Mas sabe o que Adão faz, queridos? Adão demonstra o terceiro sintoma de uma pessoa que não assume os seus erros. Ela joga os seus erros nas costas dos outros. A primeira característica, ela se esconde. A segunda característica, ela é envergonhada. E a terceira característica de uma pessoa que não assume os seus erros, ela transfere as suas responsabilidades. É culpa do Marco. Porque se o Marco não tivesse falado, se o Marco não tivesse feito, se ele não tivesse me magoado, se ele não tivesse me entristecido, se ele não tivesse me traído, então eu seria assim, faria isso. Sabe o que eu e você precisamos entender? É que o meu e o seu caráter não pode mudar pelo erro dos outros. O meu e o seu caráter precisa ser o mesmo quando alguém erra com a gente ou quando alguém faz alguma coisa boa para a gente. Eu não posso negociar o meu caráter. Eu não posso pagar o mal com o mal, porque a Bíblia diz para eu dar a outra face. Mas Vinícius, isso é impossível. Busque nele e comece a amar os seus inimigos, comece a perdoar os seus inimigos. E comece a dizer: Deus, eu errei, eu falhei, a culpa é minha, Deus. Você vai ver um céu de misericórdia se abrindo sobre a tua vida. Mas ele responde para Deus: Deus, a mulher que tu me deste. Deus chega para Eva e diz: Eva, o que aconteceu, filha? Sabe o que é erro, querido? Preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe o que é erro? Erro é aula. Como assim, Vinícius? O erro se torna uma aula quando você aprende com ele. O erro se torna uma aula quando você tira algo bom e muda a tua vida. Ele continua sendo erro quando você não aprende nada. E quando você continua praticando o mesmo erro, cometendo o mesmo erro, mas quando o erro, ele é transformado em aula, você aprende com ele. Quer ver uma coisa? Quarta-feira a Maria meteu a mão numa abelha. Eu estava lá embaixo do prédio que eu moro. A gente mora no quarto andar. Quem já foi lá em casa sabe que é um pouquinho alto. Eu escutava os gritos dela de desespero, porque a abelha picou a mão dela. Mas a abelha estava quieta. A abelha, acho que estava até morta, né, amor? Estava no canto dela, mortinha da Silva ali, aproveitando, curtindo a morte dela. E a Maria colocou a mão na abelha. Sabe o que é aprender com seus erros? Agora ela vê um pedacinho de coisinha preta no chão, ela sai correndo. Porque ela acha que é uma abelha. E eu disse para ela: filha, não foi a abelha que picou você, foi você que colocou a mão em cima da abelha. E ela aprendeu, queridos, que ela não pode colocar a mão na abelha. Agora ela vê um bichinho, ela sai correndo. Então o seu erro, ele se torna uma escola na sua vida. Mas a Bíblia diz que Eva olha para Deus e diz: Deus, a serpente. Transferir o seu erro para alguém não resolve o seu problema. Transferir o seu erro para alguém não muda a tua história. Transferir o seu problema para o seu pastor que errou com você não salva a tua vida, não muda a tua história. Mas meu pastor errou, mas meu pai errou. Eles são seres humanos. Eles não podiam errar, não, mas eles erraram. E até quando você vai continuar fugindo, se escondendo, se privando? E a quarta
característica de uma pessoa que não assume os seus erros: ela deixa de clamar a Deus. Primeira característica, ela se esconde. Segunda característica, ela se envergonha, vive envergonhada. Terceira característica, transfere a responsabilidade. A quarta característica, ela para de clamar a Deus. Aonde está na Bíblia isso, Vinícius? Abra para mim, fazendo um favor, Vanessa. Gênesis capítulo de número 4. E o versículo de número 26. Deus está falando nessa noite, queridos. Também a Sete nasceu um filho. Quem era Sete, queridos? Filho de Adão e Eva, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Passou uma geração inteira, Thalia. Passou todos os filhos de Adão e Eva, e eles não invocavam o Senhor. Sabe o que eu imagino, queridos? É Adão e Eva pegando Enos, o seu neto, no colo, e dizendo: Enos, o vovô tinha um amigo. Enos, o vovô tinha um amigo, ele vinha toda tarde falar comigo. Eu imagino Adão, queridos, pegando o seu neto, dizendo: eu relacionava com ele, eu falava com ele. Ei, Enos, sabe, todos esses animais aqui, ó, todas essas plantas, foi ele quem criou. E sabe, Enos, ele falava comigo todo dia, ele se relacionava comigo todo dia, ele vinha na minha casa todo dia. Eu imagino Enos perguntando: e vovô, cadê ele? E Adão dizendo: ele foi embora. Ele foi embora por quê? Porque eu me escondi dele. Mas vovô, ele não era seu amigo, era. Vovô, ele não era bom, era. Vovô, ele não era o seu companheiro, era. Mas cadê ele? Não sei. Eu parei de buscar ele, eu parei de me relacionar com ele. Sabe, queridos, talvez por a gente não assumir os nossos erros, nós estamos matando uma geração inteira. Prova disso é que Caim mata Abel. E a Bíblia diz que só lá em Enos, na terceira geração de Adão e Eva, no neto deles, voltam a clamar ao Senhor. Quando nós não assumimos o nosso erro, queridos, nós matamos aquilo que Deus tem na nossa vida. Nós nos afastamos dEle, nós nos escondemos dEle. Mas que se levante uma geração de Enos e comece a buscar, a clamar desesperadamente ao Senhor, que comece a buscar a intimidade que nós tínhamos quando nós nos convertemos, que comece a chorar na presença dEle, como nós chorávamos, que comece a gritar por Ele, desesperado pela sua presença, desesperado em ouvir a sua voz, desesperado em sentir a sua presença. Que a chama do nosso coração volte a queimar. Que o clamor que vem de dentro para fora venha ganhar vida. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Não deixe de clamar, querido. Você não precisa sentir saudade do que você fazia ou do que você era. Você não precisa sentir saudade de ser apaixonado por Ele, queridos.
Quem é apaixonado quer estar perto, quem é apaixonado quer estar junto, quem é apaixonado quer estar sempre perto. Será que você não precisa olhar para Deus e dizer: Deus, o culpado de tudo sou eu, Deus. Eu não quero te colocar aqui, queridos, um jugo, um fardo, mas eu quero dizer para você nessa noite: troque o teu fardo pesado, o teu jugo pelo dele que é leve. Confesse o teu pecado, deixe ele para trás. Pare de culpar o pastor, a igreja, os seus pais, os seus líderes, os seus amigos. Pare de culpar as pessoas e comece a entender o que você errou e mude a sua história. Saia do automático. Tem pessoas que entram por aquela porta no automático, querido. Vem, prega, vem, canta, vem, toca, vem, serve, vem, coloca a cadeira, vem, muda o lugar, vem, acende a luz, vem, apaga a luz, vem, cuida do estacionamento no automático. Não sente mais, não vive mais, não tem intensidade mais. Virou um religioso. Deus, Ele quer essência, paixão, entrega, renúncia. Deus, Ele quer a tua vida.